E aí, eu transicionei durante a pandemia, né? Começou um pouquinho antes da pandemia. Não bastasse toda a Não dificuldade bastasse. da pandemia, você resolveu ali. E aí foi quase uma panela de pressão, né? Porque eu ficava pensando assim, ok, a Beta hoje existe, como que a Beta é na sociedade? Eu não sei, né? Foram 2 anos e pouco sem eu saber como é que isso funcionaria. E aí eu fui testando algumas coisas, assim, até na internet, eu acho que eu renasci um pouco na internet, nesse lugar do humor, que é uma coisa que eu sempre gostei, mas que era muito difícil pra mim, porque eu me levava muito a sério, eu tinha uma imagem muito masculina antes, Uhum. e eu me defendia atrás disso, assim, eu brinco dizendo que eu acho que essa imagem eu me construí pra me defender em algum ponto. Tinha uma barba, né? Tinha uma barba, nossa, eu tinha umas olheiras enormes, que eu não sabia, às vezes eu olho umas fotos minhas antes e fico, nossa, a pessoa acha que tá morta, assim, sabe? Eu não nem parecia Você que tava... trazia o peso de quem lê muito. O peso daquela pessoa que tava se levando muito a sério. Sei, né? sei. E aí, quando eu passei a fazer isso, as pessoas ficaram muito Só que chocadas. você já era engraçadíssima e achava que não Ai, podia mostrar tanto, exato. talvez. Não podia. E aí eu acho que isso foi me liberando e foi uma descoberta pra mim também. Eu entrevistei a Xongani faz pouco tempo e ela falou, eu queria falar de maquiagem, eu queria falar de comportamento, de lifestyle, mas por ser uma mulher preta, tinha uma cobrança de que eu tinha que aparecer ali densa, Uhum. sofrendo. Aí ela fez chegar num número X lá de seguidores e falou, agora eu vou me divertir, porque a real é que eu tô feliz. E a Xongani é uma pessoa divertidíssima. Divertidíssima. E é isso, e tem esse peso, né? Tem esse peso da pessoa que é militante. Por outro lado, tem pessoas sofrendo gordofobia, sofrendo para transicionar, sofrendo porque é LGBT e que também você levou uma luz para a vida dessas pessoas. Então é um equilíbrio entre as duas coisas. E eu fico brincando dizendo que assim, o meu trabalho eu fiz, entendeu? Tá entregue o meu trabalho, Quem sabe? quiser tá Quem tudo quiser ali. tá tudo lá, eu não apaguei nada, entendeu? Então tá lá, eu não tenho questões quanto à minha imagem antes da transição. Mas eu brinco disso que eu acho que eu só de existir vou continuar sendo Isso é a uma maior militância. militância. Você tá Exato. linda, tá feliz, E tá... aí eu ainda falo assim, olha, quantas pessoas trans estão fazendo humor? Né? Então eu acho que eu estar nesse lugar trazendo essa visão, e eu sempre vou acabar aprofundando um pouco o assunto. Eu acho que uma das coisas que eu trago muito como característica do meu trabalho é eu transformar o banal numa coisa que tem uma certa profundidade, que eu tento discutir Não, é o que está denso, por o teu trás. humor não é superficial. Então eu acho que é um pouco dessa pegada, eu nunca vou abandonar isso, mas eu quero ser a pessoa que a transição me trouxe uma coisa que eu achava que eu nunca ia ter na vida, que era me achar bonita. Ai, que coisa linda. E é muito louco. E tá gata mesmo. Obrigado. Então, e é uma coisa muito louca, porque eu achava a coisa mais fútil, superficial do planeta. Você achava gata? Você achava fútil? Super, super. Eu achava que não era pra mim, assim, sabe? Eu achava que eu tinha nascido sem esse pedaço, Entendi, sabe? eu sou irônica, eu sou inteligente, não me cabe ser gatíssima. Não me cabe ser bonita, não me cabe buscar isso. E eu tinha muito isso. Antes da transição, eu não me olhava no espelho, entendeu? Eu já tinha... Escovar o dente pra mim era horrível. Escovar o dente, você olha no espelho, e normalmente eu desviava. Porque você queria se ver mulher e não tava essa imagem. E sabe que eu não tinha a menor ideia disso. Tinha a menor ideia disso antes. Quando essa ficha caiu, o processo foi muito rápido, né? E aí, hoje, é muito engraçado, porque Como que eu vou em que momento escovar... cai a ficha? Não, mas termina de falar. Você vai escovar, você fala, eu vou cheguei. escovar, eu olho e falo, nossa, eu não odeio isso que tá aqui na minha frente. Tô até arrepiada. É muito Mas, doido. ó, só um parênteses antes de você contar. Mas você precisou fazer todos aqueles vídeos mais densos pra chegar aí. Também acho. Você não fez pelo algoritmo, você fez por você também. Total. Né? Até porque se tem uma coisa horrível é transicionar na internet. Porque ou você faz o sistema some e volta toda retocada. Ou você faz em praça pública. Ou você faz em praça pública, tomando tomatada, tomando cadeirada, e as pessoas te questionando. Você já tem várias questões, nós todas, né? Já temos nossas questões psicológicas, aí vem uma galera te detona, você tem que ficar levantando daquilo. Aí você tem que ficar provando que você é aquilo, provando. Tem um meme meu, até hoje, que é o do personal urinária, então, e esse Quem meme... que é mesmo? A Nicole Balls. Nicole Balls. Tá, é uma entrevista com a blogueirinha, com a Nicole Balls, que eu falo, e o pior é que esse meme, eu sou uma pessoa irônica que não ri às vezes quando eu tô fazendo piada, e aí eu falo, eu me descobri uma pessoa não binária e agora eu tô tentando descobrir o que é isso, né? Eu falo isso e eu acho que tem uma certa profundidade nessa brincadeira, porque ninguém sabe quem é. Sim. Quem se é. E, ao mesmo tempo, tem uma piada do tipo... Me acusam de eu surfar nessa história, só que não é nada disso. Na verdade, só que aí você tá se descobrindo... E aí muita gente fica me perguntando, online. você já descobriu o que é? E aí minha resposta normalmente é não descobri. Ontem me perguntaram, eu tava fazendo uma live no YouTube,
Me perguntaram assim, quando foi que você se descobriu mulher? Aí eu falei, eu nunca me descobri mulher, eu me descobri eu. Mas aí depois que eu me descobri eu olhei pra fora e falei assim, eu acho que esse eu aqui encaixa mais nesse quadradinho que dizem que chama mulher. Mas só pra quem não conhece o meme, ela fala, eu me descobri não binária, e a E a Nicole Nicole Boss Boss fala, que fala personal urinária? personal urinária. Pode ser também, Pode toda aí, ser, são tá muitas vendo? Tanta gente que tem infecção descobertas. urinária, que tem problemas de bexiga, entendeu? Pode ser Eu tenho um uma problema carreira. sério com candidíase. Então, Trazer esse problema aqui, se tiver uma marca aí de poderia ser coach um de... candicorte, se quiser patrocinar o programa. Qualquer coisa que eu faça, um biquíni molhado, uma calça muito justa, um fim de semana inteiro transando, que voltei a fazer isso, é uma maravilha. Tá vendo? Tava um tempo sem, já me dá uma candidíase, que é melhor do que cistite. Tá precisando de uma personal urinária. Uma personal urinária. Mas aí, eu te fiz a pergunta, que eu nem sei se é uma pergunta correta, mas aí você vai desenrolar ela lindamente. Que é, você não sabia que você queria isso e em que momento começa a descobrir, se tornar uma mulher? Não existe se tornar uma mulher, né? Então, eu também acho que não. Eu também não sei direito. A gente eu sou muito... Eu sou meio anárquica com esses pensamentos, assim, do que é se tornar mulher. Até se falar assim, não sei se é uma pergunta certa. Eu sou muito aberta com essas coisas, sabe? Porque eu acho que as pessoas são curiosas, elas querem saber. Eu entendo pessoas que se doem quando a gente fala sobre antes da transição, que não querem nem falar o nome, ou não quer ter a imagem. Nome morto. Super entendo. Como é que fala? Nome morto, né? Morto. Eu não tenho muito esse privilégio de ter um nome morto, porque meu nome tá na internet, né? E eu acho que a gente se podou muito em algum momento de ficar enquadrando a nossa maneira de viver, sabe? Eu acho que, sei lá, quando que eu me tornei mulher, em algum momento, eu lembro, e aí voltando nesse treco da beleza, eu sei que eu comecei a entender a minha transição um dia no Carnaval 2020, que eu fiz uma maquiagem horrorosa na minha cara, e eu olhei e falei, tem alguma coisa diferente aqui. E aí eu lembro que tem uma foto que eu tô com uma barba enorme, assim, com um delineador que parece que eu fiz de carvão, assim, na cara. E aí eu botei uma peruca horrorosa e eu saí, e aí eu lembro que o Caio falou assim, você vai sair desse jeito? E não me podando, mas me falando, com medo de eu ficar muito insegura. Aí eu falei, acho que eu vou. E aí quando eu saí, eu senti alguma coisa diferente. Eu falei, acho que tem um caminho aqui. Eu não sabia o quê, né? E eu lembro que eu falava muito com o meu terapeuta, que quando eu cheguei nele, sei lá, 3 anos antes da minha transição, eu falei, olha, tem algum buraco aqui que eu não tô entendendo que buraco é esse, sabe? Eu já sei qual é o meu problema, eu sou uma pessoa muito, ao mesmo tempo, muito cética e muito esotérica, né? Então essas coisas convivem na minha cabeça. Aí eu falei, já fiz muita terapia, já fiz isso, já fiz aquilo, sei qual é o problema com a minha mãe, sei qual é o problema com o meu pai, já sei quais são todas as minhas questões, tem alguma coisa aqui que eu não sei qual é. Se você me der essa chave aqui, eu já vou embora, já te pago, tá tudo certo. Me traz aqui qual é o meu problema, eu tenho uma reunião daqui 40 minutos. Se puder me ajudar, passar um PDF já. E aí eu lembro que quando chegou nesse momento, que eu trouxe isso pra ele, que eu tive essa coragem de falar isso em voz alta, eu falei, se eu soubesse naquele momento que o buraco era esse, eu não tinha nem chegado aqui, né? Eu não teria nem voltado no segundo dia. E aí eu acho que esse processo foi me dando uma coragem de experimentar mesmo, assim, sabe? De ser alguma coisa que talvez fosse ridícula. E tudo certo. Eu tenho uma grande amiga, Luísa, e eu acompanhei todo o processo de transição. Durante 10 anos eu convivi com o Luiz, né? E mais até 15. E aí o processo foi muito... primeiro começou a gostar de fazer drag queen. E que é um lugar que muita gente passa. Então foi, né? E era uma brincadeira. Gostava muito quando tinha festa, fazia muito isso. Ela tinha um escritório que ela trabalhava Brasil, Estados Unidos, Los Angeles, e ela gostava de brincar de drag queen em Los Angeles, porque ainda não estava pronta para fazer isso no Brasil. Depois começou a fazer no Brasil, então tinha essa brincadeira da drag queen. Aí se descobriu um homem gay, depois da brincadeira da drag queen. Aí depois se descobriu um homem gay que queria, não era mais a drag queen, mas queria brincar de uma coisa que... Fora do palco. Né? E que queria brincar fora do palco, mas que era uma mistura, fazia uma maquiagem, e ela falava pra mim que era, ainda gostava da coisa híbrida, como que a gente fala? Fugiu a palavra. Ai, meu Deus. Andrógena. Andrógena. Falava, não, eu gosto muito que eu vejo David Bowie, essa coisa andrógena, então começou a brincar com andrógeno. Aí foi para uma mulher extremamente perua.
Depois foi se tornando uma outra mulher um pouco mais... Primeiro queria coisa muito loira, saltão. Depois foi para uma mulher um pouco mais fashion num sentido intelectualzinha, assim, de trabalhar com cinema. Não era mais aquela... Que primeiro foi para uma coisa Faria Limer, assim, né? E foi todo um processo, e sempre bonito, e sempre falado, conversado, porque é um privilégio também da família entender, os amigos. Claro, teve preconceito no processo, porque sempre tem um idiota no meio do caminho, mas tem esse privilégio também foi acolhida por pessoas, podia pagar uma terapia, podia, né? Mas é um processo mesmo, não tem nenhum desses momentos ela estava mentindo ou não sabia o que estava fazendo, é um processo. E outra, eu odeio essa história de que, não, agora você descobriu. Agora foi, agora chegou, todo mundo passa por isso, eu já fui tanta coisa. Sim. E aí eu falo, hoje eu sou isso aqui, mas pode ser que daqui a pouco eu seja musa fitness. Eu tinha uma coisa que eu era, quando eu trabalhava em agência de propaganda, eu era muito masculinizada, porque eu pensava, eu sou uma mulher cínica, irônica, eu quero o cargo desses caras, então eu não posso... E eu negava qualquer coisa que fosse mais feminina. Eu não usava anel, não usava muito brinco, não passava maquiagem. Uma hora me deu uma angústia, eu queria usar tudo isso e não significava ser uma mulher que seria feita de trouxa no mercado de trabalho. Ou seja, é caminho. E a gente brinca com a nossa imagem o tempo inteiro. É isso, naquele momento estava fazendo sentido isso, depois não fazia mais. E aí é muito difícil, porque as pessoas trans, elas são o tempo inteiro encaixadas nesse lugar, né? Não, mas como que você é trans se você é não sei o quê? Como que você é trans se você tem mancha de barba na cara? Como que você é trans se... E não é sobre isso, gente. E aí tem a coisa do... Vai tomar remédio, não vai tomar remédio. Exato. Vai pôr peito, não vai pôr peito. Tem uma cobrança. Tem uma cobrança. E aí a cobrança é você se tornar aquela mulher da capa da revista, né? É como se dissesse assim, a Jaque vai ser mulher, então seja uma... A Grazi Massafera, entendeu? E que mulher que é a Grazi Massafera, além de própria Grazi? Às vezes nem a própria Grazi é a Grazi Massafera. Acho que deve ser um esforço diário para ela ser a Grazi Massafera. Então eu acho que tem um pouco isso, e a gente conseguir se libertar disso é muito difícil, porque as pessoas estão cobrando, ainda mais eu que tô com a cara pública o tempo inteiro, é uma cobrança constante disso. E aí o momento que você começa a se sentir bem, é o momento que você talvez comece a não ligar mais tanto pra isso. Dane-se. E ao mesmo tempo, se eu quero botar o mega hair, eu vou lá e coloco. Sim. Qual?